Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco a advogada Teresa Paula Salvá, advogada da Servo, aliás, ela é sócia de Direito Fiscal, e é exatamente sobre esse tema, a fiscalidade, que nos debruçaremos hoje, a propósito do novo pacote de medidas da habitação apresentado pelo Governo no mês passado. Teresa, antes de falarmos das medidas especificamente, começo por perguntar como é que avalia este Mais Habitação? É um pacote com mais benefícios ou obstáculos? Olá, Mariana, bom dia. Obrigada pelo convite para estar aqui, e obrigada pela sua questão, que é um bocadinho aquelas questões de 1 milhão de euros, não é? Por um lado, acho que o primeiro benefício deste pacote é ter-se lembrado da fiscalidade desde o início, porque, de acordo com a nossa experiência, a fiscalidade às vezes é o parente pobre. Criamos medidas e não pensamos como é que vamos coordenar essas medidas com o respectivo regime fiscal. Portanto, nessa perspectiva, é um benefício, mas sem dúvida que também oferece aqui alguns desafios, chamemos-lhe assim, mais do que dificuldades, e tenho a certeza que no decurso do programa vamos poder conversar sobre as mesmas. Certo. Para facilitar essa compreensão, vamos aqui também dividir a conversa entre três vertentes: alojamento local, rendas, mais-valias. Comecemos pelo turismo puro e duro. Teresa, há aqui de facto um novo regime fiscal para esta área do alojamento local, nomeadamente uma contribuição especial, que é assim o termo que é utilizado. Mas houve nesta contribuição uma redução face ao que era expectável inicialmente, ou melhor, previsto, dos 35% passou para 20%. Foi aqui também uma cedência do governo, e porque é que se deve a este novo imposto, que é isso que se trata. Exatamente, Mariana. Ainda bem que tocou nesse ponto, porque é o primeiro aspecto que eu gostava de salientar. Acho que hoje em dia, infelizmente, devido às várias contribuições que nos foram apresentadas nos últimos anos, os contribuintes portugueses já conhecem o termo e sabem que é um imposto, mas não quero mais salientar que é exatamente isso que estamos perante. Portanto, na impossibilidade de continuar a aumentar os impostos diretos, como o IRS e o IRC, criou-se mais uma contribuição. Por um lado, temos este aspecto positivo de que desde o primeiro pacote de medidas para agora houve de facto uma redução de 35% para 20% da taxa aplicável. O primeiro desafio com que nos vamos deparar será perceber sobre o que é que vai incidir esta taxa de 20%, porque a forma de cálculo não é muito amiga do contribuinte, é difícil de perceber e introduz elementos que não estão na disponibilidade, diria eu, dos contribuintes de conseguirem facilmente pegar numa folha de Excel e fazer esse cálculo, porque introduz fatores como coeficientes de localização dos imóveis ou valores de mercado. Portanto, acho que vamos ter muito que discutir nos próximos tempos para perceber, do ponto de vista muito concreto e objetivo, qual é o valor que cada pessoa vai ter que pagar quanto a essa contribuição. Eu tenho uma empresa de alojamento local. O que é que mudou, principalmente nas minhas contribuições, nas taxas que tenho de declarar, etc. Ou que vai mudar, na verdade. Vai mudar, exatamente. Isso pode-nos até levar a uma outra questão muito importante, que podemos aqui antecipar, que é perceber quando é que esta mudança vai acontecer, porque neste momento estamos a discutir intenções, mas todas estas matérias do sistema fiscal, e é importante que tenhamos isso presente, constitui o que nós chamamos a reserva relativa de competência da Assembleia da República. Portanto, alterações ao sistema fiscal pressupõem uma lei ou um decreto-lei do Governo, mas mediante autorização legislativa da Assembleia da República. Não existe essa autorização legislativa, portanto vamos ter que esperar que estas medidas sejam transpostas para uma lei, e neste momento já existem propostas de lei públicas, desde que inicialmente o Governo propôs estas medidas, que agora terão de ser adaptadas face a estas alterações que conhecemos desde a semana passada, mas depois terão que ir para a Assembleia da República para serem discutidas, aprovadas e depois ainda promulgadas pelo Presidente. Portanto, estamos aqui a falar de um período, talvez pelo menos de uns 2 meses, para que estas medidas se transformem efetivamente em realidade, digamos assim. Mas tendo isto presente, podemos tentar antecipar em que medida é que há aqui um impacto concreto, como a Mariana referia, para
para as empresas ou para os particulares que tenham alojamento local, como é que isso se vai refletir? Inquestionavelmente, há um aumento de tributação de forma transversal. A partir do momento em que existe uma nova contribuição sobre o alojamento local, há sempre um agravamento da tributação que incide sobre estes negócios, digamos assim, não é? E por outro lado, mantendo-se, ou seja, não há, como nós falávamos, não houve uma alteração do regime de IRS e de IRC no que diz respeito ao rendimento do alojamento local, ou seja, optou-se por criar uma contribuição adicional, mas os regimes que já venham sido seguidos vão continuar. Ou seja, uma pessoa que explora um alojamento local a título individual é tributada em 7 categoria B, portanto, o que nós tipicamente chamamos os recibos verdes, e será sujeita às taxas progressivas de IRS. Uma empresa continuará a ver o rendimento da exploração do alojamento local sujeito à taxa de IRC de 17%, se for uma PME, e a partir dos 50 mil euros de lucro tributável, aos 21%. Com este agravamento, naturalmente, da contribuição adicional a que passam a estar sujeitos. Na sua opinião, teria sido mais eficaz fazer uma revisão a essa questão de IRC, em vez de optar por esta acrescida taxa? Eu creio que, por um lado, poderia ter feito todo o sentido, de facto, Mariana, porque o sistema fiscal, isto é uma crítica recorrente, eu não sou a primeira a fazê-lo, o nosso sistema fiscal é complexo. A complexidade é, de certa forma, decorrente da natureza do sistema, porque nós temos uma economia cada vez mais complexa e, portanto, o sistema fiscal tem que responder a essa complexidade, mas faria sentido olhar para as medidas de forma global. Por exemplo, se pensarmos no IRS, este pacote de medidas que o Governo prevê traz benefícios fiscais para quem queira deixar de explorar um alojamento local e opte por fazer arrendamento para habitação própria e permanente. E quem opte por fazer esta transição pode ter uma isenção de IRS sobre as rendas. Mas não se aborda, por exemplo, a temática das mais-valias. É verdade que hoje em dia a lei já prevê medidas contra essas mais-valias. É verdade que este pacote de medidas, como nós vamos falar daqui a pouco, também aborda regras especiais de isenção no que diz respeito a mais-valias em certas circunstâncias, mas quem tem um alojamento local acaba por ter que conviver agora com 2 regimes. O regime que tinha anteriormente, que já tinha alguma onerosidade e que essa onerosidade também cresceu nos últimos anos, virtude das políticas que têm vindo a ser adotadas, e conhece agora um outro sistema e vai ser preciso complementar os dois, e tipicamente quando começamos a tentar complementar regimes fiscais começam a suscitar-se também questões de interpretação e de aplicação. Como disse, é uma questão que queremos aprofundar daqui a pouco, mas numa análise mais geral, em todas estas vertentes que nomeámos, seja a questão do alojamento, do arrendamento, mais-valias, onde é que de facto se sentiu um maior alívio fiscal neste pacote e a que custo? Eu diria que o alívio fiscal virá sobretudo no tema das rendas, porque vamos ter uma descida das taxas de IRS para situações de arrendamento para habitação própria e permanente, e também em certa medida nas mais-valias. Contudo, e também iremos discutir que aquilo que inicialmente o Governo publicitou sofreu aqui algumas alterações substanciais neste segundo pacote de medidas, e neste caso de forma mais restritiva e menos em benefício dos contribuintes. É tempo agora para um breve intervalo. Retomaremos, como mencionámos, a segunda parte deste debate sobre as alterações fiscais do pacote Mais Habitação, que foi aprovado recentemente em Conselho de Ministros. Regressamos à emissão com a advogada Teresa Paula Chalbá. Teresa, uma das medidas que estará certamente no pódio destas críticas é o fim do regime geral de atribuição de vistos gold. Houve, aliás, até agora um vasto grupo de advogados e outros operadores mais diretos do setor, como agentes imobiliários ou promotoras, que assinaram uma petição contra esta medida. Pergunto-lhe se é uma das assinantes ou se revê nessas críticas, e até que ponto é que haverá um efeito no mercado de advocacia, consultoria, todas estas empresas que vivem deste regime. É verdade, Mariana, é uma notícia muito recente. Eu não sou pessoalmente uma das assinantes, mas nós, enquanto sociedade de advogados, não quero dizer que nos juntámos às críticas, mas há notícias em alguns jornais sobre um parecer que foi dado por nós, e que nós também exprimimos a nossa opinião quanto à constitucionalidade, ou melhor, a inconstitucionalidade do regime, e de facto, na minha opinião,
pessoal, creio que aquilo que se pretende, não sei se o governo vai atingir os objetivos que pretende com o fim dos vistos gold. Acho que há aqui uma clara violação de expectativas por parte de quem ao longo de todos estes anos investiu em Portugal, ainda mais gravosa no caso de quem já em 2023 começou a planear esse investimento e fez esse investimento e subitamente é confrontado com uma medida do governo a dizer que vão revogar com efeitos retroativos o regime. Não é novo, não é a primeira vez que ouvimos falar em medidas retroativas no nosso sistema e tipicamente dão origem a muito contencioso. E creio que neste caso, infelizmente, temos um primeiro efeito natural. Haverá menos investimento e isso reflete-se também em menos negócio para algumas áreas. Para os advogados, como referiu, mas, por exemplo, para o próprio alojamento local, porque da nossa experiência, muitas pessoas que investiam em Golden Visa através de investimento imobiliário não residiam em Portugal, mas entregavam o imóvel para exploração numa empresa local e, portanto, por aí criavam-se emprego, criava-se receita fiscal e, portanto, o alojamento local acaba por ser aqui confrontado com uma dupla penalização. Por um lado, o agravamento da tributação, mas, por outro lado, também vai ser afetado, e provavelmente de forma muito direta, por este potencial fim do regime dos Golden Visa. Eu não tenho dúvidas que vai haver uma retração de investimento com esta decisão. Eu creio que vai haver alguma retração de investimento, diria que pode em certa medida ser colmatada pelo facto de que existem outros mercados que não são afetados por estas medidas e que continuarão a investir, mas certamente não podemos todos descartar que essa retração do investimento se vai verificar. Agora, da parte da sua experiência, puramente opinativo, já têm recebido de facto preocupações nesse sentido das empresas e, obviamente, mais as internacionais, sentem de facto já essas dúvidas de o que é que se passa em Portugal com os vistos gold? Sentimos, aliás, nós tínhamos e temos clientes ou potenciais clientes que falavam em fazer investimentos direcionados para Golden Visa, por exemplo, construção de imóveis a pensar em investimentos Golden Visa, constituição de fundos de investimento e de repente há todo um business plan que está a ser criado com um determinado objetivo que fica em stand-by, porque não se sabe o que é que se pode esperar. E mesmo na perspectiva das pessoas que pretendem ou pretendiam obter o Golden Visa, fomos confrontados de forma muito concreta com essa situação, com clientes que estavam à beira de assinar contratos de promessa para comprar imóveis, investir em fundos de investimento e que de um dia para o outro, muitas vezes até já concretizaram o investimento, avançaram, portanto comprometeram valores significativos e de repente não sabem o que é que pode ser o seu futuro. E muitas vezes, Mariana, se me permite complementar, eu sei que o Golden Visa é visto numa perspectiva de investimento em Portugal, mas por parte de pessoas que não têm o objetivo de residir em Portugal, independentemente de criarem aqui riqueza, como já falámos, mas existem pessoas que querem de facto utilizar o Golden Visa como um meio de virem morar para Portugal e, portanto, isso ainda agrava mais o potencial fim do Golden Visa, porque altera todo um projeto de vida que algumas famílias têm. Tem um impacto financeiro, mas também demográfico do país. Exatamente. E isto é tudo uma categoria, digamos assim, que o governo apelidou do combate à especulação imobiliária. Neste tópico destaca-se também o facto de haver uma isenção de IMT na compra para revenda, passar a 3 anos e não apenas um como era até agora. Neste caso concreto do IMT, parece-lhe uma decisão adequada? Acho que é uma decisão que mais uma vez vai contribuir para retrair o investimento. Aliás, é importante começar por salientar que esse regime que a Mariana refere tinha acabado de ser objeto de uma alteração com o Orçamento do Estado para 2023. Portanto, até 31 de dezembro de 2022, uma empresa que adquirisse um imóvel para revenda podia beneficiar dessa isenção na medida em que demonstrasse que no ano anterior, por exemplo em 2021, tinha adquirido ou alienado um imóvel. E, portanto, em 2022 comprava um imóvel com isenção de IMT e tinha 3 anos para revender. A partir de 1 de janeiro deste ano, o governo já alterou esse regime no sentido de dizer que não basta um ano anterior ter-se adquirido ou revendido um imóvel, passam a ser precisos 2 anos para trás, por um lado, e por outro lado, adquirir um imóvel já não serve. É preciso que nos 2 anos anteriores tenha alienado o imóvel. Esta medida já foi restritiva. Nós tivemos já clientes com preocupação quanto a esta medida, porque representamos muitas empresas no setor imobiliário e, portanto, como imagina uma empresa que faz da sua vida comprar e vender imóveis, ter que pagar IMT quando compra é um custo e é um custo que se pode repercutir no preço final que vai ser cobrado
à pessoa singular ou à empresa que no final do dia vai comprar o imóvel, e isso pode ter um efeito direto no preço e, portanto, novamente... E na gíria popular, uma pescadinha de rabo na boca. Exatamente, portanto, eu acho que o setor está a ver e vai ver com muitos maus olhos uma nova alteração, menos de 3 meses quase depois de termos sentido uma alteração com a qual o mercado ainda não sabe lidar, em relação à qual tem muitas dúvidas, porque um tema recorrente do ponto de vista jurídico tem sido o facto de que o governo não criou um regime transitório entre o que tínhamos até 31 de dezembro de 2022 e o que passámos a ter agora. Portanto, há empresas que tinham uma legítima expectativa, como falávamos também nos Golden Visa, mas aqui aplicado à isenção de IMT, de ter uma isenção de IMT em 2023, porque cumpriam os critérios que estavam em vigor em 2022 e que, chegado a 2023, são confrontados com o facto de que não cumprem os critérios que estão em vigor hoje, e a lei não previu estas situações transitórias, e portanto podemos ter empresas que de facto têm que alterar todos os seus orçamentos para 2023 porque já não têm uma isenção com a qual estavam a contar, agravada por esta proposta de alteração que estamos aqui agora a discutir. E que ainda pode ser alvo ainda de novas mudanças e gerar mais conflito a nível orçamental. Teresa, antes de partirmos para a terceira parte, queria perguntar sobre a questão do arrendamento. O que é que destaca neste âmbito? Há soluções a nível tributário que, para quem de facto pratica as chamadas rendas acessíveis? Temos, em primeiro lugar, eu diria que isso é a grande novidade a nível do arrendamento, uma descida generalizada das taxas de IRS para quem entregar os imóveis para a habitação própria permanente, portanto não só para arrendamento acessível, mas arrendamento livre, chamemos-lhe assim. Há uma descida das taxas que não, ou seja, o objetivo foi no fundo criar taxas que são progressivas de 5 em 5 pontos percentuais, o que significa que há ali situações em que há maiores descidas. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa que, por exemplo, tivesse um arrendamento que dura entre 5 e 10 anos, até agora paga uma taxa de IRS de 23% e vai passar a pagar 15%. Portanto, há uma descida de 8 pontos percentuais. Quem tivesse um arrendamento entre 2 a 5 anos, atualmente paga 26%, vai pagar a pagar 25%. Portanto, a diferença é menor. Parece não haver um critério, mas olhando para as tabelas comparativas entre o que temos hoje e o que se propõe, percebe-se que o objetivo é nivelar de 5 em 5 pontos percentuais essa tabela de renda acessível. Isto na perspectiva dos senhorios. Na perspectiva do mercado e das empresas que nomeadamente se dedicam ao desenvolvimento e à promoção imobiliária, temos aqui uma medida que o Governo anuncia como nova, que é a aplicação da taxa reduzida de 6% de IVA na construção de imóveis destinados à renda acessível, que é uma boa notícia. O que eu gostava de mencionar é que no fundo não é totalmente nova, porque hoje em dia a legislação já prevê esta taxa de 6%, embora para um regime anterior à renda acessível, que na altura se chamava custo controlado, mas a ideia é a mesma. Portanto, o Governo também aproveitou aqui ideias que já vinham do passado para incluir neste pacote, mas sempre no sentido de louvar, porque de facto o regime anterior já não era já não está totalmente atual, está desatualizado e também suscitava algumas questões interpretativas. São temas que poderemos acompanhar já de seguida mais a fundo, depois de uma pausa de breves segundos. Continuo desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa sobre a fiscalidade no pacote Mais Habitação, onde estamos com uma sócia da Servo a explorar estes temas. Teresa, não queria acabar sem mencionar, não. Reforçar a questão do IRS. Há pouco estávamos a ver aqui as novas tabelas e as dimensões para o imposto. Neste imposto há uma série de medidas, como a isenção das mais-valias na venda para uma utilização de crédito, no caso de um próprio ou mesmo de um filho, e na venda ao Estado, municípios e ilhas. Houve aqui um alívio fiscal para os proprietários no geral, ou não tanto assim? Existe, de facto, um alívio fiscal para os proprietários que queiram ou vender ao Estado ou vender para amortizar um crédito da habitação própria permanente próprio a descendentes. Contudo, isto é um dos aspectos em que o pacote de medidas que nos foi apresentado a semana passada é diferente e mais restritivo, por exemplo, do que o que inicialmente foi apresentado pelo Governo, porque inicialmente falava-se na possibilidade de
venda de segundas habitações também permitir essa isenção de mais-valias, e agora temos duas situações apenas muito concretas que vão permitir essa isenção. Portanto, duas situações específicas e uma mudança face ao que tinha sido apresentado. Porquê que acha que houve esta maior restrição? Mariana, por defeito, fazendo direito fiscal, as interpretações são sempre restritivas, não é? Eu diria que, em primeiro lugar, o governo, ele próprio indicou que teve mais de 2.700 contributos de propostas de alteração para este pacote, e necessariamente algumas delas terão sido do foro fiscal, e portanto eu admito que existe aqui também um princípio ideológico associado a que tipo de mais-valias é que pretendemos isentar, para também não criar aqui uma especulação no mercado, qualquer pessoa que tenha uma habitação secundária decidir vender e fazer uma grande mais-valia porque passa a estar isento, mas sem ter um objetivo de fundo entre aqueles a que este pacote se destina, que no fundo é permitir facilitar habitação acessível nas suas diferentes vertentes. Certo. Neste pacote todo e ao longo desta conversa fomos nomeando aqui algumas cedências e mudanças face ao previsto inicialmente. Na sua leitura, quais foram essas principais cedências do governo ao mercado e imposições do governo ao mercado? Olha, eu acho que, por um lado, eu diria que há aqui, de facto, uma tentativa de conceder benefícios fiscais e, vamos ser sinceros, uma isenção total de mais-valias. É um regime que hoje em dia existe, mas de forma extremamente restritiva. Portanto, eu hoje em dia só consigo ter uma isenção de mais-valia se eu vender a casa em que habito e reinvestir todo o valor de venda que eu obtenho na compra de outro imóvel. Portanto, não há um ganho financeiro, porque eu tive que reinvestir tudo o que obtive e por aí também não vou pagar IRS, não é? Portanto, há de facto aqui concessões que o governo faz a nível de redução de taxas de IRS, de isenção de mais-valias, que são um tentar ir de encontro ao mercado, mas sobretudo numa lógica de facilitar o arrendamento acessível, mas como temos vindo a conversar, há aqui medidas que de facto vão ser penalizadoras, sobretudo na perspectiva, diria eu, de quem promove o negócio e dos investidores, não é? Situação que eu diria pode ser agravada depois numa perspectiva prática, que muito se tem falado e que não se prende apenas com o fiscal, mas o fiscal não vive dissociado das restantes medidas que estão previstas neste pacote e também das várias entidades públicas que vão ter que aplicar estas medidas e, portanto, a meu ver, e já tivemos manifestações públicas de algumas entidades, como até do próprio município de Lisboa, não é? Estas medidas vão ter de ser coordenadas com os municípios, por exemplo, licenciamentos acelerados, às vezes um investidor, mais do que uma medida fiscal, se conseguir ter um licenciamento rápido, para ele isso já é uma mais-valia, numa outra utilização da expressão. Portanto, parece-me que vai ser fundamental percebermos este pacote de medidas sendo aprovado, como é que ele vai ser depois efetivamente implementado. Essa questão dos municípios, de facto, para o fim, ficou o ordenamento do território e a simplificação do licenciamento. Foram, no fundo, estas duas medidas que o governo ainda mantém consulta pública, pelo menos até dia 27, ambos ligados ao urbanismo. Porque é que acha que houve estes dois pontos que ficaram para o fim e ainda para discussão com as autarquias? É pela Olha, não sei. complexidade ou mais dificuldade de negociação? Não sendo eu especialista em urbanismo, eu diria que provavelmente exige uma maior negociação, até porque a partir do momento em que existem outras entidades públicas a vir a público manifestar-se relativamente a este tema, é preciso haver ali uma concertação. E isso eu posso transmitir da nossa experiência, que nós já temos tido projetos em que fomos confrontados com essa falta de coordenação entre as várias entidades públicas, que, por exemplo, nós referíamos há pouco a taxa de IVA de 6%, para a construção de imóveis destinados à habitação acessível. Nós já tivemos circunstâncias de tentativas de aplicação da taxa que existe atualmente de 6%, destinada à habitação de custos controlados, que era o regime anterior a este que temos agora de renda acessível, e quando nós procuramos falar com as várias entidades públicas envolvidas no projeto, percebemos que não existia coordenação. Portanto, nós tínhamos uma entidade pública que não tinha competência tributária a dizer-nos que essa taxa se aplicava, sem ter confirmado se a autoridade tributária partilhava dessa opinião e passando para o investidor o ónus de fazer essa confirmação. Foi um processo um bocadinho kafkiano, mas que reflete esta preocupação e de facto é algo que para nós é muito recorrente ouvirmos da parte dos investidores. As medidas existem,
é de louvar que elas existam e tenta existir, pelo menos em parte, uma aproximação às preocupações do mercado, mas depois é fundamental que elas funcionem, porque tê-las no papel não vai ajudar ninguém. Ao nível da fiscalização e o facto de continuarem a existir uma série de entidades envolvidas nesse processo, regulação, digamos assim, não não vai continuar a haver esse problema. Ou seja, continua a haver aqui várias entidades no âmbito deste pacote. O problema, de facto, nunca se consegue eliminar quando temos que coordenar várias entidades, por isso eu diria que há que tentar preveni-lo e garantir que todas as entidades que têm que estar envolvidas nesse processo estão de acordo ou dão a sua opinião sobre como é que se pode depois implementar esse processo. Se for um licenciamento, é fundamental que o governo esteja alinhado com os municípios, que é quem, no final do dia, vai ter que fazer essa análise, perceber se eles têm mecanismos e recursos que lhes permita acelerar o processo de licenciamento. E, por exemplo, uma medida relacionada com o urbanismo, mas também do foro fiscal, que embora esteja na competência dos municípios, e portanto o governo não poderia sobre ela opinar, mas que poderia ponderar, é também a redução ou a isenção das taxas associadas à construção de habitação para renda acessível. Porque para além dos impostos, já falámos das contribuições, e depois existe este terceiro setor das taxas, como se lhes costuma chamar, que está na competência, muitas vezes não só do governo, mas também dos municípios, e que também podem ser bastante onerosas para alguém que queira realizar um investimento e eventualmente até fazer construção, seja para venda, seja para arrendamento acessível. E, portanto, também por aí há alguma margem para o governo conversar com os municípios e perceber se existe ou não existe margem para também por aí tentar conceder benefícios, porque isso afeta diretamente o orçamento municipal, por exemplo. Para terminar, vamos aqui a timings. Tivemos a aprovação e divulgação no dia 30 de março. Quais são os próximos passos? Tem aqui uma data de previsão. Há pouco falámos que ainda há aqui um horizonte de quiçá 2 meses até ser realidade, até porque há uma questão na fiscalidade dos retroativos, certo? Isso é sempre uma questão preponderante e que tipicamente dá origem a muita litigância e acaba com o Tribunal Constitucional a ter que emitir a sua opinião sobre os diplomas. Mas antes daí chegarmos, e como referimos, há todo um processo na Assembleia da República, portanto os partidos da oposição, alguns deles já apresentaram também as suas propostas de medidas neste âmbito, mas terão a oportunidade de comentar e de facto não podemos descartar que a versão final do diploma que seja aprovada na Assembleia da República tenha alterações face àquilo que estamos aqui hoje a discutir. Uma vez aprovada na Assembleia da República, irá ao Presidente da República, que também pode vetar o diploma, se assim o entender, ou concordando com o mesmo, ou até enviá-lo para o Tribunal Constitucional, ou não se verificando nenhuma dessas opções, promulgá-lo, e então caberá ao mercado contestar o diploma se entender que eles têm medidas que podem de facto ser ilegais ou inconstitucionais, e o tema da retroatividade será certamente um tema preponderante, sobretudo associado aos vistos gold, mas também se houver aqui medidas fiscais com caráter retroativo, embora se essas medidas fiscais forem favoráveis aos contribuintes, a probabilidade de serem contestadas será bastante menor do que no caso dos vistos gold, que de facto é particularmente preocupante esta violação de expectativas por parte dos investidores, e como a Mariana referiu, já há uma petição para que não acabe o regime, mas de facto acabar não se pode descartar o facto de que pode haver aí toda uma componente de litigância no sentido de pedir uma compensação ao Estado por investimentos que foram feitos e que agora não podem ser concretizados ou não se podem com eles obter o objetivo último, que era de facto ter o visto gold. Muito bem. Aproveito esta deixa para me despedir de si, Teresa, e de si que nos acompanhou até agora a partir de casa. Muito obrigado. Resta-me dizer que voltamos na próxima semana com outros temas e um novo convidado. Até lá, continua a acompanhar as nossas notícias e conteúdos multimédia em jornaleconómico.pt.